Bom dia, estamos iniciando aqui o nosso webinar sobre o tema 1182 do STJ. Bom, primeiro queria falar bom dia a todos, agradecemos por todo mundo que está assistindo. Eu sou Andréa Marco Antônio, sou da equipe da consultoria tributária aqui do Schneider Pugliese. Aqui também está o Guilherme Amarraque, sócio do contencioso judicial do escritório, e a Caroline Ramos, que também é da equipe do contencioso judicial. Bom, a gente vai debater aqui um pouquinho o tema 1182, e ao final do webinar a gente vai dar um espaço para a gente tirar dúvidas, então podem ir mandando suas dúvidas via chat, que no final a gente vai separar uns minutinhos para tentar aí esclarecer o que for possível, e também a gente vai trazer aqui algumas dúvidas que a gente tem ouvido de clientes nossos e que a gente acha que podem ser aí interessantes para todo mundo. Então, vamos lá. Pode passar o slide, por favor. Aqui eu vou trazer um pouquinho, antes da gente entrar e aprofundar no tema 1182, eu vou trazer um pouquinho aqui do histórico legislativo e da jurisprudência do CARF sobre o tema, só para a gente contextualizar um pouquinho. Pode passar. Bom, primeiro eu vou trazer aqui um pouquinho o conceito de subvenção, né? Subvenção é todo benefício fiscal, independente da sua forma de concessão, dado pelo Estado, né? E aí a gente tem dois tipos de subvenção, né? A subvenção para investimento e a subvenção para custeio. A subvenção para investimento é aquela que é condicionada a uma contrapartida, ou seja, o Estado, para ele conceder esse recurso, ele exige uma contrapartida da pessoa jurídica, ou seja, que ela aplique esse recurso em um determinado empreendimento econômico ou em um projeto específico. Já a subvenção para custeio, ela, ao contrário, né, da subvenção para investimento, ela não tem uma contrapartida, ou seja, ela é todo aquele recurso que o Estado concede, mas que não existiria ali um ônus específico, uma destinação específica para a pessoa jurídica. E por que essa distinção é importante, né? Por muito tempo, perdurou aí uma discussão sobre a tributação da subvenção para custeio e da subvenção para investimento. A Receita, ela sempre entendeu que a subvenção para custeio, ela deve ser tributada para fins de RPJ e CSLL, e que a subvenção para investimento, ao contrário, não, desde que ela, enfim, cumpra ali alguns requisitos. Então, essa diferença sempre foi muito importante, porque a discussão sempre gira em torno de, se a gente está tratando de uma subvenção para investimento, ela não seria tributada, se a gente está tratando de uma subvenção para custeio, ela seria tributada. Pode passar, por favor. E aí, enfim, toda essa discussão sempre durou muito tempo, sempre houve, né, várias leis nesse percurso, mas eu já vou cair aqui direto no 12973, que é mais específica do nosso tema aqui que a gente vai tratar. A 12973, quando ela fala de subvenção para investimento, ela traz o seguinte, que essa subvenção, ela, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, não vai ser computada para fins de determinação do lucro real, desde que ela seja registrada em reserva de lucros. E que essa reserva de lucros somente só pode ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social. Né? Ou seja, o que esse artigo 30 ele diz? Que os incentivos, eles vão ter natureza de subvenção para investimento e não vão ser tributados pelo IRPJ e pela CSLL, desde que eles estejam registrados na conta de reservas de lucros. E a lógica por trás da criação dessa reserva é justamente impossibilitar que esses benefícios, que esses recursos, né, recebidos do Estado, eles sejam distribuídos aos sócios ou aos acionistas da pessoa jurídica. Né? Então, é importante que se tenha essa criação dessa reserva de benefícios fiscais para ter um controle do não desvio, né, desses recursos recebidos. E aí, em complemento, né, a esse artigo, veio posteriormente, em 2017, via Lei Complementar 160, os parágrafos 4º e 5º. O parágrafo 4º, ele diz que os incentivos e os benefícios fiscais relativos à ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Ou seja, o parágrafo 4º, ele determinou que todo benefício fiscal relativo à ICMS
desde que cumpra, né, os requisitos do artigo 30, ele deve ser considerado subvenção para investimento e não deve ser tributado pelo IRPJ, pela CCLL. E o parágrafo 5º, ele trouxe o caráter interpretativo do parágrafo 4º, né? Ou seja, ele fala que o parágrafo 4º ele é aplicável, inclusive nos casos de processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Ou seja, né, esse entendimento de que todo benefício fiscal relativo ao ICMS deve ser considerado subvenção para investimento, ele é retroativo, né, dado o caráter interpretativo do parágrafo 5º. Então, basicamente, o tema da nossa discussão, o tema 1182 do STJ, gira em torno desses dispositivos, principalmente. Pode seguir, por favor. E aí, enfim, aqui eu não estou querendo tomar muito o tema do principal, do Guilherme e da Caroline, que é sobre o julgamento em si, que foi publicado, o acórdão foi publicado recentemente, mas aqui eu vou tratar um pouquinho, bem brevemente, do entendimento da Receita Federal e do CARF sobre subvenção para investimento. Porque apesar da lei 12.973 trazer ali no artigo 30 bem definidos os requisitos para não tributação, a Receita Federal ela entende que você tem que vincular a finalidade da subvenção para ela não ser tributada. Ou seja, a Receita ela continuou com aquela distinção entre subvenção para investimento e subvenção para custeio no final do dia, né? Apesar da Lei Complementar 160 trazer ali bem claro que são vedados outras condições, né, para ela ser considerada subvenção para investimento. Ou seja, né, a Receita, ela exige a comprovação da destinação do recurso, ou seja, esse recurso ele tem que ter sido aplicado em determinado projeto ou empreendimento econômico para que, de fato, aquele valor seja considerado subvenção para investimento e não seja tributado por IRPJ e CCLL. E aí aqui, enfim, é importante fazer uma distinção entre o crédito presumido e outros benefícios de ICMS, né? Porque quando a gente fala de crédito presumido, a gente já teve ali uma definição da STJ, falando que o crédito presumido não é tributado por conta da aplicação do Pacto Federativo, e que, portanto, não deveria mais existir qualquer outro requisito para essa não tributação, né? Ali ficou muito claro no acórdão que, inclusive, os requisitos da 12973 não são aplicáveis no caso do crédito presumido. Mas a Receita Federal ela continua exigindo, né, que as condições do artigo 30 sejam aplicadas, inclusive para o crédito presumido. Já o CARF, né, por outro lado, ele tem ali já decisões que aplicam o acórdão do STJ para o crédito presumido, aplicando o Pacto Federativo, e isso já é muito positivo, mas com relação a outros benefícios, né, que a gente chama de grandezas negativas, e mais para frente a gente vai aprofundar um pouco isso, que são benefícios fiscais como isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquota e diferimento, o CARF ainda tem também, na maior parte das decisões, não é unânime, mas ainda na maior parte das decisões, ainda tem também tratado dessa vinculação da subvenção com a sua destinação, ou seja, que ela realmente teria que estar ali sendo utilizada como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então, assim, essa discussão na esfera administrativa, ela tem avançado, né? A gente vê isso pelo reflexo das decisões sobre crédito presumido no CARF, mas ela ainda também não está em total consonância aí com o entendimento do STJ. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme, para ele já aprofundar um pouco mais no tema 1182 do STJ. Obrigado, Bea. Puder passar, claro, por favor. Agora a gente vai entrar justamente no tema, né, no julgamento do STJ do tema 1182. Acho que a primeira questão aqui é que a gente queria fazer esse webinar, né, assim que teve o julgamento. Assim que teve o julgamento, a gente discutiu internamente, discutiu com os clientes. A ideia era fazer esse webinar logo na sequência do julgamento, mas, no fim, discutindo internamente, a gente chegou na conclusão que muitas das questões a gente precisaria aguardar a publicação do acórdão. Então, alguns pontos que a gente vai passar aqui nesse webinar, a gente chegou à conclusão que a gente não sabia o que o STJ tinha decidido se a gente não tivesse
o acórdão para analisar exatamente como o STJ decidiu aquele ponto específico. E aí a gente resolveu postergar até a publicação do acórdão, por isso a gente está fazendo o webinar agora. Antes da gente entrar exatamente no que o STJ decidiu, quais foram as conclusões e as nossas considerações, os nossos posicionamentos em relação às conclusões do STJ, tem alguns pontos anteriores aqui ao julgamento que foram interessantes, que a gente queria trazer, questões pouco usuais aqui que a gente percebeu, né? Então, esse tema ele foi afetado em recurso repetitivo no dia 20/3/2023, e o julgamento do tema aconteceu um mês depois. Então, assim, a agilidade com que esse tema ele teve afetação e foi julgado é algo pouco comum nos tribunais superiores, inclusive no STJ, né? E muito se deve a isso em razão da participação do governo em relação a isso, e esse é outro ponto que a gente entende que foi algo atípico desse julgamento. Pode ser algo que venha a ocorrer mais, né, nos próximos julgamentos, a gente já tem imaginado isso nos julgamentos tanto do STJ como do STF, mas esse em especial a gente viu uma atuação aqui grande do governo, né, em especial na figura do ministro Fernando Haddad, em relação a esse tema, né? Tanto a atuação dele nas mídias, né? Colocando valores, colocando que as empresas não estavam sonegando imposto, estavam pagando menos imposto de renda e contribuição social sobre lucro, mas também nos tribunais, né? Então, o Haddad pessoalmente foi despachar com o relator, né? Com o Benedito, depois foi despachar também com o André Mendonça no STF em relação à cautelar que ele havia concedido para suspender o julgamento. Então, esses são pontos que a gente achou interessante trazer aqui, que foram atípicos em relação a normalmente como ocorrem os julgamentos do STJ. Agora a gente vai entrar diretamente em relação a qual foi a delimitação do tema, qual foi exatamente o objeto do recurso repetitivo, e também a tese que foi fixada, já que ela é uma tese de recursos repetitivos, né? Eu vou passar a palavra agora para a Carol. Obrigada, Gui. Clara, se você puder passar para o próximo slide, por favor. Bom, então a gente tinha uma divergência, né, entre a primeira e a segunda turma do STJ. No entendimento da primeira turma, os incentivos fiscais, tanto concedidos pelos estados, em relação ao ICMS, eles não deveriam compor a base de cálculo do IR da CS, considerando o princípio do pacto federativo, enquanto que a segunda turma acreditava que apenas o crédito presumido de ICMS não deveria ser tributado por IR e CS, e os demais benefícios, a gente não teria a aplicação do princípio do pacto federativo, mas eles poderiam ser excluídos da base de cálculo desses tributos federais, caso observados os requisitos da legislação, né? Então, na verdade, a questão submetida a julgamento, e aí eu peço aqui licença a vocês para ler, foi definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução da alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros, da base de cálculo do IR da CS. Extensão do entendimento firmado, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IR da CS. Então, na verdade, o que a gente teve com o julgamento do tema 1182 foi tentar pacificar esse entendimento entre as duas turmas, considerando os posicionamentos diferentes. Com a publicação do acórdão... Clara, próximo slide, por favor. Com a publicação do acórdão, ficou mais fácil da gente entender isso, e nós tivemos 3 teses fixadas. A primeira tese fixada pela primeira sessão foi que é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do IR da CS, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei, que seriam o artigo 10 da Lei Complementar 160 e o artigo 30 da Lei 12.973.
não lhes aplicando o entendimento firmado que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo de RPJ e da CSLL. Então, logo na primeira tese, a gente teve definida a questão de que somente o crédito presumido de ICMS poderia ser excluído da base de cálculo do IR, não se aplicando o mesmo entendimento para os demais benefícios fiscais. A segunda tese foi no sentido de que, para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, da base de cálculo do IR e da CS, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. E a terceira tese ficou mais ou menos assim: considerando que a Lei Complementar 160 inclui os parágrafos 4º e 5º ao artigo 30 da Lei 12.973, sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia pela empresa de que a subvenção foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, não obsta à Receita Federal de proceder ao lançamento do IR e da CS, se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Então, nós tivemos essas 3 teses fixadas, e a gente gostaria um pouco de abordar alguns pontos que levantaram um pouco de dúvida, outros trouxeram mais respostas com a publicação desse acórdão. E acho que o primeiro tema que a gente separou aqui e que tem sido objeto de dúvida de alguns dos nossos clientes é: delimitados os temas, fixadas as teses, o crédito presumido, ele foi ou não objeto do tema 1182 pelo STJ? E aí, Gui, se você quiser falar um pouquinho mais sobre essa questão do crédito presumido. Obrigado, Carol. Eu achei essa a primeira dúvida, né, que surgiu, e esse também foi um dos pontos que a gente precisava dirimir com a publicação do acórdão, né, porque se a gente olhar a delimitação do tema, né, quando ele foi afetado, ele não trazia expressamente o crédito presumido, até porque o crédito presumido já tinha sido jogado pela primeira sessão em embargos de divergência. A questão era se, de fato, o mesmo entendimento do crédito presumido, ou seja, a aplicação do Pacto Federativo, ele também poderia ser aplicado para os demais benefícios fiscais, né? Isenção, redução de base de cálculo, diferimento. E esse foi o primeiro ponto. Então, da limitação do tema, a gente não via o crédito presumido como algo que seria objeto do julgamento do STJ. E depois que a gente teve acesso também às teses fixadas, e as teses fixadas a gente teve acesso logo depois do julgamento, também não estavam ali previstas de forma expressa o posicionamento do STJ em relação ao crédito presumido. O que era importante aqui em relação ao crédito presumido? A gente já sabia que aplicava a questão do Pacto Federativo, mas não tinha, pelo menos no julgamento dos embargos de divergência, não tinha ali de forma clara que, sendo aplicado o Pacto Federativo, eu não preciso cumprir os requisitos legais, especialmente a questão da constituição de reserva, né? Até porque essa questão ela não foi objeto lá nos embargos de divergência, eles foram julgados, inclusive, anteriormente à publicação da Lei Complementar 160 de 2017. Então, toda essa questão que envolveu ali os demais benefícios fiscais não tinha relação ao crédito presumido quando o STJ julgou os embargos de divergência, tá? Então, se a gente olhar a delimitação do tema e as teses fixadas, ali não parece que o STJ, nesse julgamento de repetitivo, tenha analisado a questão do crédito presumido. Mas, analisando o acórdão publicado, a gente vê que o ministro Benedito Gonçalves, que foi o relator do julgamento, ele expressamente fala do crédito presumido, né? Então, não só quando ele relata, mas uma parte da fundamentação do voto, ele dedica especificamente à questão que ele chamou de desenvolvimento da temática repetitiva. E ele coloca ali expressamente que o STJ já tinha decidido, né, a primeira sessão, em embargo de divergência,
a questão de que se aplicava o pacto federativo para o crédito presumido, e, por consequência dessa caracterização, não seria necessário o cumprimento dos requisitos legais, seja a constituição de reserva. A gente trouxe até um trecho aqui do voto do ministro Benedito, que fica ali claro, né? Ele coloca ali em relação à possibilidade de dedução das bases de cálculo, rever tributo, desde cumpridas determinadas condições. Isso ele entendeu que não precisaria cumprir, já que para os créditos presumidos se aplicaria aqui o Pacto Federativo. Tá? Então, assim, a nossa conclusão, ainda que surja alguma dúvida em relação a isso, se aplica ou não se aplica os efeitos do repetitivo, e aí por que é importante a gente delimitar? Do ponto de vista do que o STJ decidiu, acho que está claro, né? Tanto já tinha o posicionamento de embargos de divergência, a questão de não precisar ter a reserva, já tinham posicionamentos de alguns julgados, né, do próprio STJ, das turmas do STJ, principalmente da segunda turma do STJ, eles já vinham aplicando a desnecessidade de constituição de reserva, de cumprimento de outros requisitos legais, justamente pela aplicação do Pacto Federativo para o crédito presumido de ICMS, mas a caracterização como repetitivo, ele entrar nesse julgamento como repetitivo, do ponto de vista processual, ele tem uma importância, porque todos os processos judiciais a respeito desse tema, eles ficam vinculados ao entendimento do STJ se forem recurso repetitivo. Óbvio que eles deveriam seguir o entendimento já da primeira sessão em embargos de divergência, né? Mas processualmente o recurso repetitivo ele tem uma força maior em relação à vinculação àquele entendimento do STJ. Então, na nossa posição, ainda que não tenha se definido na tese, se você olhar os fundamentos do voto do Benedito, e outros ministros também se manifestaram nesse sentido, a gente entende que sim, ele está incluído aqui com força de repetitivo no tema 1182. Passa claro, por favor. E aí outra questão que surge ainda em relação ao crédito presumido é se esse tema ele pode chegar ao STF, né? E aí, na nossa visão, não. Né? Assim, essa decisão em relação ao crédito presumido, ela é definitiva. Aí se entenda se está ou não incluído no repetitivo, ela já é definitiva. Seja que agora o STJ reafirmou o posicionamento dele em embargos de divergência, seja o julgamento que a gente já tinha anteriormente da primeira sessão, e esse tema, o STF, ele já se manifestou pela ausência de repercussão geral. Então, em relação especificamente ao crédito presumido de CMS, o STF já entendeu que não tem repercussão geral. Então, a gente entende que esse tema, a não incidência do IRPJ CSL sobre o crédito presumido, agora é uma questão já definida. Vou passar claro, por favor. Aqui a gente vai entrar um pouco agora justamente no julgamento do STJ, essa distinção que eles fizeram entre o crédito presumido e os demais benefícios fiscais de grandezas negativas. Vou passar a palavra para a Carol novamente. Esse foi um dos destaques, né, em diversos votos, e aí aqui a gente separou dois trechos, tanto do ministro Benedito Gonçalves quanto do Mauro Campbell, principalmente para entender como foi feita essa diferenciação entre grandezas positivas, que no caso seria o crédito presumido, e grandezas negativas, que seriam os demais benefícios fiscais de ICMS. Para o ministro Benedito Gonçalves, essa diferenciação ela foi relacionada ao fato de que os demais benefícios fiscais de ICMS, eles não representam a atribuição de um crédito, mas sim a desoneração. E apenas o crédito presumido repercute nos cofres dos estados que concederam esses benefícios aos contribuintes. Então, o ministro Benedito Gonçalves ele tentou construir um pouco o racional dele sobre a diferenciação, pautado também na questão da não cumulatividade. Claro, próximo slide, por favor. Já o ministro Mauro Campbell, ele concorda com o ministro Benedito Gonçalves, que foi o relator do paradigma, ele concorda com essa questão da diferenciação, mas ele aponta que ela também poderia ser feita
sob outros pontos de vista. Então, um dos que ele trouxe a título de exemplo foi que o crédito presumido, ele significaria uma injeção de receitas, enquanto que os demais benefícios fiscais de ICMS representariam uma redução de despesas. E também por essa diferenciação, você teria consequências em pontos distintos do ciclo econômico e, consequentemente, geraria efeitos jurídicos diversos. Então, sob fundamentos diferentes, todos os ministros concordaram nessa parte da questão de diferenciação entre o crédito presumido e os demais benefícios fiscais de ICMS, que aqui a gente chama de grandezas negativas, e considerando a distinção, o diferente tratamento e as consequências desses benefícios para os cofres públicos estaduais, os ministros concordaram que seria impossível você estender o entendimento sobre o crédito presumido lá definido nos embargos de divergência e a aplicação do princípio do pacto federativo. Então, nesse caso, ficou aí delimitado que o entendimento aplicado pela segunda turma nos embargos de divergência, ele não seria estendido para os demais benefícios fiscais de ICMS, ele seria mantido apenas em relação ao crédito presumido. Clara, próximo slide, por favor. E aí um outro ponto também que ficou mais claro com a publicação do acórdão é que os ministros concluíram pela possibilidade dos demais benefícios fiscais de ICMS serem excluídos da base de cálculo do IR da CS, desde que observados os requisitos previstos na legislação, conforme a Andrea apontou lá no começo aqui do nosso webinar. E aí a gente trouxe novamente para falar um pouquinho sobre eles. Então, basicamente, são 2 requisitos, um previsto na Lei 12.973, que é a constituição da reserva de lucros. As empresas precisam, então, fazer essa constituição e é vedada a distribuição desses lucros aos sócios e aos acionistas. Essa é a primeira condição. A segunda condição, que é prevista na Lei Complementar 160, que é o registro e depósito no CONFAS. Então, se as empresas que usufruem de algum benefício de ICMS que não seja crédito presumido, elas precisam observar essas condições para que os benefícios possam ser deduzidos da base de cálculo do IR da CS. E até aqui a gente falou um pouquinho dos pontos 1 e 2 das teses fixadas. Mas o terceiro ponto, desde o julgamento pela leitura dos votos dos ministros, ele tinha gerado mais dúvida, parecia que havia uma certa incoerência entre o item 2 e o item 3 da tese fixada, no tema 1182, e com a publicação do acórdão ficou um pouco mais claro entender o poder de fiscalização da Receita Federal nesse tema. Clara, se você puder passar o slide, por favor. E aí, sobre esse ponto 3 e um pouco dessa dúvida que ficou sobre o poder de fiscalização da Receita Federal, o Gui vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Obrigado, Carol. Como você mencionou, acho que o ponto 3 aqui da tese, acho que foi a principal dúvida, né, em relação ao que a gente tinha após o julgamento do STJ. Né? A gente colocou aqui de novo, né, esse ponto 3 que trouxe aqui dúvidas em relação ao que foi julgado. E aí aqui o ponto 3 ele possibilitaria aqui que a Receita Federal, né, ou seja, a Receita Federal ela poderia fiscalizar os contribuintes para ver se eles cumpriram os requisitos e aqui se tivesse alguma finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Né? E aqui ficou a primeira dúvida, né, porque no ponto 2 da tese, né, ficou claro ali que o STJ entendeu que a Lei Complementar 160 ela equiparou todo e qualquer benefício fiscal de ICMS a uma subvenção para investimento e afastou a exigência que antes tinha
em relação à necessidade de contrapartida, né? A necessidade que aquele benefício ele fosse considerado para fins de expansão para empreendimento econômico, né? E aqui nesse ponto é que a gente teve a dúvida em relação será que aqui o STJ ele está entendendo que, ok, eu não preciso comprovar que teve essa contrapartida de forma prévia, né, porque ele usou comprovação prévia, né, mas depois a Receita ela poderia fiscalizar os contribuintes e verificar se de fato aqueles recursos do benefício fiscal eles foram utilizados para implantação e expansão dos empreendimentos econômicos. Ou seja, a gente voltaria aqui àquela nossa discussão a respeito de subvenção de investimento e subvenção de custeio que a Dea trouxe no início do webinar. A nossa interpretação ali, já desde o julgamento, foi que não, né? Porque se a gente tivesse esse entendimento, e que aparentemente é o entendimento da Receita Federal, foi logo depois do julgamento, e eles mantiveram agora com a publicação do acordo, na realidade ele seria contraditório, né? Porque se o STJ entendeu que a lei complementar ela veio equiparar todos os benefícios de ICMS a uma subvenção para investimento, não faz sentido você possibilitar posteriormente que a Receita Federal ela possa fazer essa distinção novamente para exigir o IRPJ e a CSL. Então, na nossa interpretação desse julgamento, logo depois, quando teve julgamento, a nossa interpretação sempre foi que esse ponto 3, na realidade, o poder de fiscalização da Receita, ele está vinculado, ele está restrito ao cumprimento dos requisitos legais. Então, o STJ entendeu que eu posso excluir os valores dos demais benefícios fiscais, a não ser crédito presumido de ICMS, desde que cumpridos os requisitos legais, né? E é exatamente isso que o STJ permitiu que a Receita Federal ela fizesse na fiscalização. Óbvio que aqui a Receita Federal ela sempre pode fiscalizar, né, os contribuintes, se cumpriram ou não os requisitos, a forma como eles estão declarando esses benefícios e a apuração do IRPJ e da CSL, mas aqui essa autorização que o STJ ele deu, na nossa visão, era em relação a isso, para analisar se os requisitos haviam sido cumpridos ou não pelo contribuinte, né? E isso ficou mais claro agora com a publicação do acordo. Se eu puder passar, claro, por favor. Aqui, acho que um dos pontos principais, né, é que o relator, o ministro Benedito Gonçalves, o voto dele, né, originalmente, ele tinha ido até os itens 1 e 2. Né, a fixação da tese dele ia até o item 1 e 2. E o item 1 e 2 ele é coerente. Ele fala, não se aplica aqui o Pacto Federativo para os demais benefícios, a não ser o crédito presumido de ICMS, mas permite-se a exclusão desses benefícios da base de cálculo do IRPJ e da CSL, desde que cumpridos os requisitos legais, sendo que a lei complementar ela equiparou todos esses benefícios fiscais a uma subvenção para investimento, então seria desnecessário a comprovação da contrapartida, né? Mas o Benedito, no voto dele, ele fez um adendo, na realidade, a um posicionamento do voto do ministro Herman Benjamin. E ali no julgamento, não dava para saber exatamente qual que foi, pelas palavras dos ministros no julgamento, né, qual tinha sido a ideia desse item 3. Então, por isso que foi importante ver agora qual foi o voto do ministro Herman Benjamin para saber exatamente o que quis dizer em relação à tese número 3, né, em relação à questão da viabilidade do empreendimento econômico. E aí, do voto do Herman Benjamin, fica claro que, na realidade, essa viabilidade do empreendimento econômico é justamente ver se os requisitos da lei estão cumpridos. Então, a gente trouxe até um trecho aqui do voto dele, né, que fica muito claro. Eu vou ler aqui uma parte. Considero que a manutenção da exigência de que os valores dos benefícios sejam mantidos em conta de reserva de patrimônio líquido da empresa
conduz ao entendimento de que se preserva, ainda que em menor extensão, a ratio segundo a qual tais benefícios devem estar minimamente relacionados com a viabilidade do empreendimento econômico. Aqui, o que ele quis dizer com viabilidade do empreendimento econômico, e foi essa expressão que foi usada na tese 3, né, o item 3 da tese, não quer dizer aqui implementação, expansão de empreendimento econômico, como, por exemplo, uma fábrica em determinado estado que foi concedido benefício fiscal, que era o posicionamento anterior da Receita em relação à subvenção para investimento e subvenção para custeio. Na realidade, viabilidade do empreendimento econômico para o ministro Hermann era você manter esses valores dentro da empresa, ou seja, você não poderia fazer a distribuição desses valores para os sócios e acionistas, ou seja, você deveria cumprir exatamente o que está previsto ali no artigo 30 dos 973. Ele traz, inclusive, um exemplo, né? Ele falou que um exemplo disso não seria apenas só distribuir esses valores para os sócios e acionistas, né? Uma possibilidade seria você fazer o aumento do capital social, e isso é permitido, né, no artigo 30, né? Você pode usar a reserva dos benefícios para fazer aumento de capital, é uma das exceções da utilização da reserva, mas depois você não pode fazer a distribuição ou a restituição desses valores para os sócios e acionistas, né? Então, aqui a ideia dele é que esses benefícios eles têm que ser implementados em favor da empresa, né, da pessoa jurídica, não pode ser distribuído para os sócios e acionistas, ou seja, ele mantém aquele entendimento de que só precisaria ser cumprido de fato os requisitos que estão no artigo 30 da 12973. Pode passar, Clara, por favor. Aqui o voto do ministro Campbell, que foi inclusive o relator, né, do precedente da segunda turma, que levou essa divergência entre primeira turma e segunda turma, ele também vai no mesmo sentido, né? Ele fala que a necessidade aqui de registro de reserva, né, fazer esse registro de reserva e não fazer a distribuição desses valores, que, na realidade, é a finalidade da legislação, né? E isso, se você mantiver esses valores na empresa, você vai proporcionar aqui a geração de empregos e renda, e essa que seria, na realidade, a finalidade da legislação. Passar, Clara, por favor. Outro trecho também do ministro Hermann que a gente trouxe aqui, que também comprova que na realidade, não é um poder aberto que a Receita tem para verificar se os recursos referentes aos benefícios fiscais eles foram usados em implementação ou expansão de empreendimento econômico. Essa equiparação aqui que ele faz em relação à lei complementar, né? Então, se fosse exatamente isso, né, se a lei complementar ela não tivesse feito essa equiparação, né, tudo que foi feito já teria previsto ali no caput do artigo 30, então, se tivesse a necessidade dessa contrapartida, né, a lei complementar 160 ela teria sido inócua, né, não precisaria da lei complementar se no final fosse exigida a contrapartida que está previsto no artigo, a interpretação que a Receita faz em relação ao caput do artigo 30 dos 973. Passar, Clara, por favor. Deve a posição da PGFN, né? Então, assim, a gente ainda tinha essa dúvida em relação ao item 3, né, da tese que foi fixada, qual que era o poder de fiscalização da Receita. A nossa visão, isso ficou claro depois da publicação do acordo, mas ainda assim a gente viu que a União ela tem esse entendimento mais restritivo em relação ao julgamento. Na visão deles, eles acham que eles ganharam, né, essa discussão, né, aí já foi noticiado, né, o ministro Haddad acha que tem ali um valor a receber de aproximadamente 80 bilhões, né, em relação a essa discussão. E o entendimento da PGFN, que foi emitido em nota no mesmo dia da publicação do acordo, foi no sentido de que esse valor ele tem que ser registrado, né, precisa fazer reserva em relação aos benefícios além do crédito presumido, né, os benefícios de natureza negativa,
tem que fazer reserva deles, mas eles teriam que ser reinvestidos em expansão e implementação de um empreendimento, ou seja, no posicionamento da PGFN, a gente volta àquela discussão de novo de subvenção de investimento e subvenção para custeio, o que ficou claro no voto agora do ministro Herman, né, que na realidade a viabilidade do empreendimento econômico não quer dizer expansão e implementação, quer dizer que você mantenha esses valores na empresa e que eles sejam utilizados para a empresa e não sejam distribuídos aos sócios e acionistas. Passar, Clara, por favor. E aí a gente teve recentemente, todos foram protocolados ontem, né? A gente teve, se não me engano, 4 embargos de declaração que foram protocolados ontem em relação a esse julgamento. O primeiro é justamente para esclarecer a questão da expressão do item 3 da tese, que é finalidade estranha à garantia do empreendimento econômico. Então, aqui pede-se o esclarecimento do STJ se finalidade estranha à garantia do empreendimento econômico é o que a PGFN está sustentando, né, que seria expansão e implementação de empreendimento, ou se, na realidade, aqui significa simplesmente a Receita olhar se o contribuinte ele cumpriu os requisitos, ou seja, se o contribuinte ele fez a reserva de lucros, artigo 30 da 12973, e se esses benefícios fiscais eles cumprem também o requisito do artigo 10 da Lei Complementar 160, que é o fato de ter registro de depósito no CONFAS, né? Então, teve embargos de declaração justamente em razão dessa nota da Procuradoria. E outro pedido que foi feito em alguns dos embargos de declaração também é a questão da modulação. Então, pede-se aqui a modulação dos efeitos para que essa exigência de reserva de lucros ela ocorra somente a partir do julgamento do STJ, com base no entendimento de que o STJ ele já vinha aplicando o Pacto Federativo para as demais desonerações fiscais, né, não apenas para o crédito presumido de ICMS, principalmente os julgados da primeira turma nesse sentido. Então, aqui nos embargos de declaração também estão pedindo a modulação dos efeitos dessa decisão para que essa exigência da reserva passe a ocorrer só após o julgamento do STJ, com exceção das empresas que entraram com ação judicial específica sobre o tema. E aí, em relação aos embargos de declaração, acho que principalmente a questão da modulação de efeitos, o STJ ele não vem aderindo, né, à modulação, assim como o STF vem fazendo, né? Então, todo julgamento do STF que tem uma parte contrária, favorável ao contribuinte, ele tem feito modulação de efeitos. O STJ ele não tem aderido à modulação de efeitos, então a gente acha que a probabilidade disso acontecer é baixa, né? Mas em relação ao esclarecimento do item 3 da tese, da finalidade estranha à garantia do empreendimento, aqui a gente acha que não seria necessário, né? A gente acha que o acórdão ele já está muito claro, principalmente em relação ao voto do Herman e do Mauro Campbell, no sentido de que o poder de fiscalização da Receita é exclusivamente em relação ao cumprimento dos requisitos do artigo 30 da 12973 e do artigo 10 da Lei Complementar 160. De qualquer forma, assim, se a gente tiver um esclarecimento do STJ em relação a isso, vai ser bom, óbvio, porque a gente não vai ter esse embate em relação à União, que está fazendo uma interpretação aqui não condizente com os votos dos ministros do STJ. Mas também há a possibilidade aqui de simplesmente o STJ rejeitar os embargos de declaração, falando que essa questão já está clara no acórdão, como é a nossa posição também. Passa, claro, por favor. E aí a gente tem um pouco da questão do STF, né? Então, até aqui,
o julgamento do STJ são essas as nossas conclusões em relação a crédito presumido, em relação aos demais benefícios, mas é importante a gente trazer o tema de como está esse assunto no STF, né? A gente já falou que o STF ele não reconheceu a repercussão geral em relação ao crédito presumido de ICMS para fins de incidência do RPJ e da CSL, mas é importante falar que nesse julgamento, outra coisa que foi atípica que aconteceu, né, é que um pouco antes do início do julgamento, o ministro André Mendonça ele concedeu uma medida cautelar no tema 843 do STF para suspender o julgamento do tema no STJ, ou se já tivesse sido concluído, para suspensão da eficácia dessa decisão. Foi trazido no meio do julgamento do STJ essa informação para os ministros, e eles resolveram prosseguir com o julgamento. Mas, obviamente, depois que teve a proclamação do resultado, essa decisão ela ficou suspensa em razão da decisão do ministro André Mendonça. Essa decisão, como foi uma decisão monocrática, ela precisaria ser referendada pelo plenário do STF. Mas antes que isso acontecesse, o próprio ministro André Mendonça reconsiderou a decisão dele, entendendo que, na realidade, o tema 1182 do STJ ele não teria relação de prejudicialidade com o tema 843 do STF, que está pendente de julgamento no Supremo, e que trata especificamente da inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido de ICMS. E aí, trazendo um pouco em relação a esse julgamento, tem certa relação com essa questão de benefícios fiscais, crédito presumido. Esse julgamento do PIS/COFINS, da incidência do PIS/COFINS sobre o crédito presumido do STF, ele já tinha sido pautado anteriormente, né, num julgamento virtual, e o STF, por maioria, num placar de 6-5, ele já tinha considerado a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido de ICMS, justamente aplicando a questão do Pacto Federativo, a impossibilidade da União ela tributar um benefício que foi concedido pelos estados. Mas antes do prazo final, do encerramento do julgamento virtual, o ministro Gilmar Mendes, que já havia votado, né, nesse julgamento, ele pediu destaque. Então, o julgamento agora ele vai recomeçar, né, recomeça do zero, mas ainda não está pautado esse julgamento, a gente não tem previsão de quando ele vai entrar em pauta, mas já estão garantidos aqui 2 votos favoráveis aos contribuintes, o do ministro Marco Aurélio e do ministro Ricardo Lewandowski. Os 2 votaram favoravelmente aos contribuintes e com a aposentadoria dos 2, diante da nova regra do STF, prevalece o voto deles, ainda que vá ser julgamento para o plenário físico, agora recomece, o voto dos 2, eles permanecem válidos, então a gente precisaria apenas daqueles 6 votos favoráveis, precisaria a confirmação de outros 4 votos, que é a ministra Rosa Weber, o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Roberto Barroso. Então, em relação a esse tema do STF, a gente está aguardando o PIS/COFINS do crédito presumido de ICMS, a gente está aguardando o desfecho aqui do STF. Passar, Clara, por favor. E acho que foram esses. Esses foram os temas que a gente trouxe aqui para o web, né, as nossas considerações em relação ao julgamento do STJ. Obviamente, tem vários pontos aqui que a gente não trouxe, até pelo tempo não daria para a gente discutir todos esses pontos, mas tem situações de quem tem ação judicial, quem não tem, quem fez reserva, quem não fez reserva, como eu faço essa reserva, né? Mas a gente pode deixar todos esses pontos, caso tenham dúvida, a gente está à disposição também para discutir com vocês, é só entrar em contato com a gente, que a gente pode avançar nessas discussões sobre o tema desse julgamento. E provavelmente a gente vai ter muitos outros capítulos após o julgamento desse tema pelo STJ.
Bom, pessoal, a gente não teve perguntas aqui no chat, mas como o Guilherme falou, a gente está à disposição depois, né? Se alguém que tiver alguma dúvida, quiser debater algum tema, é só mandar um e-mail para a gente, uma mensagem, a gente está à disposição aí para continuar debatendo. Enfim, é isso, a gente chegou aqui exatamente no tempo que a gente tinha combinado, que eram 50 minutos, então a gente está encerrando aqui o nosso webinar. A gente queria agradecer a participação do Guilherme, da Caroline. Esse assunto é interessante para muitas empresas, acho que, enfim, a gente ainda tem muito o que debater. E queria agradecer também quem está assistindo a gente. É isso, pessoal, muito obrigada e um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.